Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos nessa live. E antes de a gente falar com a nossa convidada, a Yolanda, do Instituto do IMAMA, eu gostaria de passar alguns recados, né? Muitos relacionados ao nosso evento do dia 3, né? O jantar, mais o passeio no outro dia, né? No Cisne Branco. Então, é importante que vocês, qualquer dúvida, vocês liguem para a FABAN, tá? Ou pelo WhatsApp, que todo mundo já conhece, né? Ali da FABAN, que é o 51992544756. E o telefone, que é o 51, né? Já que todo mundo conhece ali da FABAN, né? Que é 32547300. Eu gostaria de reforçar que, para esse jantar e o passeio, as pessoas têm que se inscreverem, tá? Tem que se inscreverem, e já tem ali os pagamentos também. Então, providencie logo, porque tem muita gente, e a gente quer que todo mundo que esteja interessado participe. Então, não deixe para depois. Bote seu nome lá na lista, tá? Diga o que quer fazer, se quer jantar, se quer pernoitar, né? Se quer fazer o passeio no outro dia, ok? É importante também salientar que vai ser necessário o uso obrigatório de máscara e o comprovante de vacinação, né, que vocês conhecem, que sabem que é obrigatório, que se consegue no conectsus, né, .saude.gov.br, né, ali vocês podem baixar também no celular o aplicativo e conseguir esse certificado, esse comprovante, certo? Não vão entrar sem máscara e sem esse comprovante, até porque isso faz parte do decreto, certo? Isso está no decreto, então a gente tem que respeitar as normas para que tudo ocorra bem e para a segurança de todos, tá bom? Então, a gente está louca de saudade de ver todo mundo, né? O diretor Puricelli hoje teve um compromisso inadiável, ele não pôde vir participar, então ele já antecipou e pediu desculpas por não poder participar. E então, quanto a esse jantar e esse evento do dia 13 e 4, por favor, liguem para a FABAN e lá vai haver todas as explicações possíveis, tá? Que vocês têm. E agora, então, a gente vai chamar a nossa grande ilustre, né? Nossa querida, uma querida que eu conheci, né? A Yolanda, lá do IMAMA, que vai nos contar, afinal, né, Yolanda, onde está a verdadeira felicidade? Ela tem uma história linda, lindíssima, emocionante. E então agora eu deixo contigo. Tá bom? Obrigada, Márcia, obrigada pela oportunidade de vir aqui conversar e trazer um pouco da minha trajetória, né? Das coisas que aconteceram, das coisas que eu acabei tendo que lidar na vida e tal. Para me apresentar, então, eu sou voluntária do IMAMA desde 2015, né? Sou vitoriosa, enfrentei um câncer e venci de mama. E desde então eu me juntei a essa força-tarefa das voluntárias lá no Instituto da Mama. Mas antes de falar disso, eu queria contextualizar um pouquinho e trazer para vocês por que a gente escolheu esse tema, né? Enfim, aonde que a gente encontra essa tal de felicidade. Normalmente, nos vemos envolvidos no nosso dia a dia numa rotina, numa teia de comparações, de competições e tudo mais. Então, por exemplo, primeiro a gente quer, às vezes, concluir uma graduação, uma universidade. Aí, então, eu vou ser feliz quando eu concluir a universidade.
formei tal e coisa, eu agora vou ser feliz quando eu conseguir trabalhar na área que eu elegi para atuar. Então, eu fico postergando e colocando isso lá para frente. Consegui trabalhar, estou numa boa, mas os meus amigos já têm carro e eu ainda não. Então, eu vou ser feliz quando eu tiver o meu próprio carro. Daí eu consegui o carro, mas os meus amigos já casaram. Eu, então, acabo jogando a felicidade mais adiante e quando eu casar, eu serei feliz. E assim vai passando, daqui a pouco quando eu tiver filhos, daqui a pouco quando os meus filhos estiverem encaminhados, daqui a pouco quando eu tiver netos, e aí, de repente, a vida passa e eu não vivi. Nenhum dos momentos, nenhum dos milagres do dia a dia eu consegui curtir, porque eu estava sempre pensando e jogando as coisas mais para frente, em vez de celebrar cada pequena conquista, cada degrau, cada passo dado, eu ficava sempre jogando as coisas lá para frente. E muitas vezes a gente faz isso até sem nem se dar conta. E, na verdade, a gente precisa viver o presente. E o presente é exatamente isso, um presente. Todos os dias, quando a gente acorda, nós temos 24 horas, uma página em branco para a gente construir a nossa própria história. E se Deus nos deu a vida, eu não sei se todos acreditam em Deus, alguma força superior, enfim, eu acredito em Deus. Mas se Deus me deu mais um dia para eu poder realizar alguma coisa, eu, no mínimo, preciso corresponder. Eu não posso decepcionar. Só que eu só fui me dar conta disso com 48 anos de idade, em 2015. A pergunta assim que a gente faz quando cai a ficha é tipo assim: e se eu recebesse, se você recebesse todos os dias R$ 86.400 para você festejar, viajar, gastar da forma que você quisesse? E amanhã você recebesse mais R$ 86.400, a mesma quantia para gastar como bem queira. Como você aplicaria ou gastaria esse recurso? E se eu te disser que todos os dias a gente recebe 86.400 segundos? Quantas vezes a gente já escutou que o tempo é o nosso bem mais precioso? E aí a pergunta que fica é: como que a gente está aplicando e gastando esse recurso? Será que a gente está aproveitando, vivendo a nossa vida, ou será que nós estamos aproveitando, protelando, nos comparando a minha vida com a vida do outro? Como que eu estou investindo isso? Eu gosto de dizer que quando a gente tem algo bom para fazer, que a gente deve focar no objetivo e nos manter em movimento. Não adianta a gente focar no objetivo e ficar esperando a hora ideal, estarmos preparados e tal, porque muitas vezes a gente nem está preparado, vai na cara e na coragem. Então, desligar-se do modo como e focar onde que eu quero chegar, não parar e continuar se movendo, é um preceito assim que eu tenho adotado desde que caiu a ficha para mim. Então, se um caminho está fechado e eu, de repente, não consigo por ali, escolhe outro caminho. Nem todas, nem sempre as coisas na vida da gente acontecem como nós imaginamos. Por isso que a gente precisa estar assim abertos para a graça da vida acontecer. Porque, gente, o universo conspira a favor quando o objetivo ou o propósito predomina na nossa vida.
E os meios surgem inexplicadamente, só que a gente precisa seguir em frente. E foi isso que aconteceu comigo em 2015, quando eu estava viajando, numa viagem maravilhosa lá na Itália, e à noite eu acordei no meio da madrugada com uma sensação de queimação na minha mama esquerda. E acordei, investiguei, assim, apalpei, e me deparei com um nódulo que antes não estava lá, ou pelo menos eu não tinha percebido. E isso me chamou muito a atenção, e normalmente eu sou aquele tipo de pessoa que não dá muita atenção para doença e tal. Eu sempre digo, isso vai passar, não, sabe, não presto atenção no sintoma, e o corpo da gente fala. Então, naquele momento, eu atribuo ao meu anjo da guarda, aquilo ali me chamou a atenção. E eu imediatamente pedi para minha irmã, eu estava lá na Itália, que ela agendasse uma revisão médica para mim. Então, isso era dia 13 de outubro, no dia 18 de outubro eu estava desembarcando e já estava com consulta marcada e não deu outra. Feitos os exames, feita a biópsia, feita toda a investigação e tal, positivou. Nódulo maligno, com um tamanho, na mamografia apresentava um tamanho de 11 centímetros, um nódulo bem considerável, mas depois, assim, nos exames e na ressonância, a gente identificou que eram, na verdade, 3 nódulos menores, um de 7,5, um de 3,5 e um de 1 e pouco. Como eles tiveram um crescimento muito rápido, a gente fez um tratamento de químio neoadjuvante para poder reduzir ao máximo e tornar a posterior cirurgia, porque seria necessário fazer a mastectomia, menos invasiva possível. Mas como eram 3 lesões, 3 nódulos, acabou que não tive opção. A gente precisou fazer mastectomia total da mama esquerda e tudo mais, e posterior à reconstrução. Mas o que aconteceu aí que eu quero trazer para a nossa conversa? Eu não tinha escolha, o câncer estava ali. Então, a única coisa que eu poderia escolher é como eu ia lidar com ele. Como que eu iria enfrentar essa situação? Eu poderia ficar me lastimando, como em alguns momentos, e vou dizer para vocês, vários momentos, eu fiquei me sentindo a última das criaturas e ficava perguntando por que eu, meu Deus, eu sou uma pessoa tão bacana, tão legal e estou passando por isso. Até que uma pessoa disse, chamou atenção e me orientou do tipo, Yolanda, não tem como tu escolher, isso é teu, veio porque você tem condição e capacidade de enfrentar. Então, enfrenta e veja o que isso quer te ensinar. E, gente, foi aí que caiu a ficha. Eu comecei a olhar para isso não como uma desgraça, um problemão, uma coisa que fosse acabar comigo, eu ia ficar careca, e de fato estava careca e tal e tal. Eu lidei com isso de frente, do tipo, isto não me pertence e isto não vai ficar comigo. E de imediato já fizemos as quimios, já fizemos a mastectomia em março e depois mais radioterapia, até que no final daquele ano de 2015, 16 daí já, fiz a reconstrução das mamas. Mas por que eu quero dizer que isso não foi assim tão difícil? Porque eu, quando tive essa puxada de orelha de uma grande amiga minha, acordei para a vida. Gente, eu era o tipo de pessoa
exatamente envolvida nessa teia da rotina do dia a dia. Eu não prestava atenção se tinha um passarinho cantando, se estava um dia bonito de sol. Eu tinha uma vida sedentária, nunca tinha tempo para mim, para me cuidar. Me alimentava de uma maneira assim automática, mecânica, sem saborear a comida. Tipo, tem que comer rápido para voltar a trabalhar e tal. Então, pensa numa pessoa que levava uma vida mecânica, automática. Acordava, trabalhava o dia inteiro, né? Procurava fazer o máximo que eu podia, voltava para casa e tal e tal. E não reservava tempo de qualidade para fazer um esporte, para curtir com a família ou com amigos. Enfim, sempre eu não vivia um momento presente, sempre eu estava preocupada. Se eu estava reunida com amigos na beira da praia, eu estava pensando que eu tinha que estar fazendo um orçamento, preparando alguma coisa para dar retorno para um cliente. Se eu estava no trânsito, eu ficava, em vez de curtir a música que estava tocando no rádio, eu ficava preocupada que eu precisava chegar no meu destino. E era tudo sempre no futuro, né? Tudo no futuro. Sempre, sempre no futuro. E, na verdade, não é o destino. Não é. É o caminho. É o caminho. É cada passo que eu dou, é cada movimento que eu faço. E uma coisa assim que hoje me chama atenção muito, eu acabei de chegar de uma viagem e as pessoas às vezes estão sentadas uma do lado da outra, mexendo no celular. Daqui a pouco dá vontade de dizer, eu vou conversar com você pelo WhatsApp, então, porque, né? A gente está desaprendendo de fazer trocas, de conciliar as conversas, de aprender com o outro e de ouvir o outro. Eu acho que a gente tem que fazer esse resgate, fazer essa busca e mostrar um pouco mais de humanidade, de empatia, principalmente agora que a gente está saindo desse sufoco da pandemia, de lidar com uma forma assim de resiliência, de reaprender a nossa rotina diária, os cuidados esses dos protocolos de segurança que vêm para ficar, mas construir a nossa vida não em função da nossa pessoa. Nós não somos o centro das atenções e muito menos o centro do universo. O mais importante é como eu vou, de alguma forma, tornar a vida do outro melhor. E aí aquela coisa do tipo, que a gente sempre fica jogando a felicidade para frente, quando eu tiver um carro, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu tiver netos, quando eu tiver o meu apartamento, quando eu fizer a viagem e tal. Não. É agora, é hoje, é esse bate-papo, é como eu estou assimilando as informações que eu estou recebendo, é como isso vai repercutir e mudar a forma como eu vejo as coisas que acontecem no meu redor. É esse caminhar que eu aprendi quando aconteceu. E, gente, não foi só o câncer, eu tive perda de entes queridos, foi tudo assim, uma coisa depois da outra, assim, coisa de 2, 3 meses. Aí foi divórcio, eu quase fechei a empresa por uma situação da economia, enfim, mas que atrapalhou bastante, e eu estava quase fechando, mas no fim deu tudo certo. E, por último, assim, a minha mãe, tinha Alzheimer, sofreu um acidente e quebrou o fêmur, não podia ficar sozinha na clínica. Aí eu tive uma conversa com o Papai do Céu e disse, olha só, se você queria medir como e aonde que eu iria sofrer mais, foi quando a minha mãe quebrou o fêmur. Porque ela já era uma pessoa debilitada, já tinha Alzheimer, já tinha uma idade adiantada e ainda convalescente e com essa situação de recuperação. Não é fácil, vocês sabem, as pessoas de idade realmente têm uma dificuldade maior na regeneração e tudo mais. Então, ali foi que caiu a ficha, não é eu.
sabe? O meu divórcio, a minha realidade financeira, a minha saúde e tal, estava tudo indo, eu estava levando e estava lidando com aquilo, mas o outro, as outras pessoas, quem está na minha volta, esses merecem a minha atenção. Esses precisam de mim, porque tem essas frases, né, que a gente às vezes escuta, vê, Clássicas, né? que diz assim, ninguém passa pela vida da gente sem deixar um pouquinho de si e sem levar um pouquinho da gente. Sim. E é aí que está a essência do que eu aprendi. Então, quando aconteceu comigo a situação do câncer, eu fui apresentada por uma outra amiga que me levou ao Imama, e eu descobri lá um mundo de amor. Tanto que o lema da campanha do Outubro Rosa esse ano é: o que me move é o amor pela vida. Então, assim, não pela minha vida. Claro, eu preciso me amar, eu preciso me entender, eu preciso me perdoar, aquelas coisas todas que nós já sabemos. Sabemos. Mas o que me move é o amor com que eu lido e que eu levo para a vida do outro. Como que eu posso impactar? Nós somos todos finitos, um dia, amanhã, depois, sei lá quanto tempo, a gente hoje está aqui, amanhã não sei. Sim. Mas as coisas que a gente faz, a forma como eu impacto, ou como eu lido, ou como eu facilito a vida do outro, essa coisa, essa obra fica. E certamente ela poderá frutificar. Então, assim, é aquela coisa da verdadeira corrente do bem, da solidariedade, da gente fazer. Eu não preciso, a Madre Teresa de Calcutá dizia assim, eu não preciso mudar o mundo. Se eu conseguir tornar a vida de uma pessoa, meu vizinho, meu filho, minha nora, de uma pessoa que orbita na minha vida um pouco melhor, eu já estou fazendo a minha parte. O que acontece é um efeito contagiante. Quando eu faço isso, eu me sinto muito bem. E eu quero fazer mais e mais. E eu vou cada vez conseguindo trazer isso para mais pessoas. Então, quando a gente fica procurando a felicidade no futuro, numa viagem, quando tiver algum bem imóvel, material que seja, a gente está procurando no lugar errado. Exato. Todos os ingredientes, tudo que a gente precisa para encontrar a felicidade está dentro de cada um de nós. Tem aí dentro de você. A gente só precisa encontrar este caminho. Como olhar para dentro de mim? E a melhor forma da gente se dar conta e valorizar tudo, todos esses ingredientes, esses dons, essa coisa que nós recebemos quando nascemos, é tornando a vida do outro melhor. Porque quando eu faço alguma ação solidária, eu distribuo comida, eu angario roupas ou recolho fundos para fazer uma festa de Dia das Crianças para uma entidade, para uma creche, ou mesmo no Imama, que nós, conhecendo um pouco de como as coisas funcionam, acompanhamos as pacientes que não têm, muitas vezes, a destreza de qual o próximo passo. Ok, fui diagnosticada com câncer de mama, e agora? Qual o próximo passo? E nos procura, muitas vezes, sem chão. E lá elas vão encontrar serviço de apoio psicológico para o paciente e para os familiares, vão encontrar orientação nutricional, vão encontrar outras pessoas que estão lidando com esse tipo de situação. E a gente muitas vezes acompanha, mesmo nas consultas médicas e nos exames, para que a paciente realmente se sinta acolhida e receba da gente essa força para lidar com a situação que está acontecendo na vida dela. Quando a gente faz isso com o outro, quem vocês acham que ganha muito mais? A gente. Claro. E é aí que a gente começa a descobrir a pontinha do iceberg, porque é
muito grande a onda de bem-estar, de felicidade, de satisfação, a paz interior que a gente encontra quando a gente estende a mão para as outras pessoas. Então, assim, que eu queria comentar com vocês, lá em 2012, as Nações Unidas começaram a fazer uma pesquisa a nível mundial das cidades com maior índice de felicidade, ou as cidades mais felizes, com maior qualidade de vida e tal. E aí, talvez vocês já tenham visto essa lista ou não, mas algumas das cidades frequentes nessa relação que as Nações Unidas elaborou é Bergen, na Noruega, Reykjavik, na Islândia, Basileia, na Suíça, Helsinki, na Finlândia e outras. E também, quem já ouviu falar sobre Butão, que é o país mais feliz do mundo? Ele disse toda essa coisa do Butão começou com o discurso do quarto rei do Butão, Jugme Wangchuk, me perdoem se eu pronunciei errado. Ele disse no discurso que felicidade nacional bruta era mais importante do que o produto interno bruto. E isso tomou uma proporção enorme. Sim, imagino. Na vida do cidadão lá do Butão. E isso extrapolou as fronteiras e se tornou de conhecimento mundial. Então, a gente, quando tem, às vezes, alguma expedição que faz meditação, yoga, o pessoal normalmente visita Nepal e Butão e Nepal, que são destinos. Índia também tem uma coisa assim, uma pegada mais de meditação e tal. Mas o que acontece? Como que mede o índice de felicidade bruta final? Lá no Butão, a receita engloba 4 pilares básicos, assim, e daí cada um deles desmembra depois. Preservação do meio ambiente, a consciência ecológica, gente. E aí não adianta eu fazer a separação seletiva do lixo se eu não cuido da energia que eu estou consumindo, sim, se eu não valorizo ou não faço a contenção de água, reaproveitamento de água pluvial no meu prédio, é um efeito cascata, a gente precisa se envolver e não ficar esperando uma solução mágica dos governos. Cada um de nós tem o poder e o dever de fazer isso acontecer. Então, preservação do meio ambiente, o desenvolvimento socioeconômico sustentável e equitativo, isso lá no Butão, tá? Uma boa governança daí, que contempla saúde, segurança, educação e preservação e promoção da cultura. Estou trazendo isso aqui para a nossa conversa, que é para a gente ver, dentro desses 4 pilares básicos, o que disso a gente pode aproveitar na nossa vida e como fazer isso acontecer na nossa vida. E aí das coisas mais simples, por exemplo, elimine os hábitos maus, tipo sedentarismo, ingestão de álcool, cigarro, a má alimentação, troque isso por atividades físicas, beber bastante água, e compartilhar momentos agradáveis com família e com amigos. Substitua pensamentos negativos e procure ver sempre o lado bom da coisa. Eu não sei quem foi que falou e da onde que a gente tirou que a nossa vida deveria ser cor-de-rosa e sempre fácil e tal. Não! Assim como na natureza a gente vê que tem as montanhas, né, os picos, e de repente tem os vales, e daqui a pouco outra montanha e tal, assim é a vida da gente. Uma hora a gente está numa fase de euforia, de conquista, de celebração, daqui a pouco uma perda, um tombo, alguma coisa um tropeço que nos derruba. E aí a questão de como a gente pode extrair sempre o lado bom disso. O que eu vou fazer com isso que me aconteceu? O que eu preciso enxergar nisso aqui que eu estou vivendo agora? E a gente, quando aprende a olhar desse jeito,
procurando extrair o lado bom das coisas, é um efeito dominó também, porque quando eu começo a fazer isso na minha vida, eu começo a ver as coisas boas, até nas coisas mais complicadas que a gente enfrenta. E eu, quando faço isso, e no meu círculo de convivência, as pessoas que estão na minha volta acabam percebendo e também acabam fazendo isso, essas observações. Então, percebe que daí a aura toda começa a mudar? Isso é que nem quando a gente joga uma pedrinha na água, sim, começa a fazer aquelas ondas. Então, imagina todos nós jogando essa pedrinha na água, de ver o lado bom das coisas, da gente se permitir ter um momento de lazer com os amigos, com a família, e conversar, e ouvir. Mais do que a gente contar, é a gente se interessar de verdade pelo outro. Como que eu posso tornar a vida... E às vezes, gente, não é fazer muita coisa, às vezes é só estar presente. Eu tive muitas situações dessa, quando eu estava no meio da quimioterapia, que eu sabia que eu ia passar e tal, já tinha caído a ficha, mas, poxa, ainda faltavam 3 sessões de quimioterapia, e depois eu ainda teria que fazer a cirurgia de mastectomia, depois disso ainda as rádios, e depois ainda a reconstrução. Então, eu tinha uma longa caminhada a percorrer. Então, não afundar, mas procurar viver cada dia de uma vez e tirar o melhor disso. E, às vezes, quando eu não estava assim, com muita disposição, ou estava me sentindo um pouco mais baixo astral, mais né, acabrunhada, que nem eu digo, as pessoas iam só para ficar comigo, só para tomar um café, um chimarrão e estar do meu lado. E isso não tem preço. Faz muita diferença. Então, às vezes, quando a gente quer tornar a vida do outro melhor, basta que a gente esteja ali, presente. Presente. Olha só, presente. Vivendo o presente, né, Yolanda? Vivendo e sendo, né? Naquele sendo momento. Presente. Vivendo com verdade aquele momento, né? Porque às vezes a gente fica numa situação assim, tá, depois eu faço, tá. E tu tá ali no momento, e no fim e tá passando, e tu... E passa, e daqui a pouco passa. E foi. Eu lembro que em alguns momentos, assim, de festa, ou que nem agora vocês vão ter a festa de final de ano, né? Que momento lindo para existir troca de verdade, troca de qualidade. Olha só quanta coisa cada um de nós enfrentou durante essa pandemia dentro de casa. Exatamente. Então, gente, aproveitem, estejam presentes, sejam ouvintes. Às vezes o outro está precisando tanto de conversar. Exato. Então, deem esse apoio, deem esse momento para o outro. Que mais, assim, que eu aprendi nessa minha caminhada é assumir a responsabilidade, sabe? Não tem que apontar culpados para as coisas que estão acontecendo. Tudo, exatamente tudo o que eu estou vivendo, tudo o que me acontece aqui agora, onde que eu estou conversando com vocês, é o melhor lugar, é a melhor coisa que poderia estar acontecendo na minha vida hoje. E se eu, de alguma forma, não estou bem, ou estou chateada, ou, enfim, não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, eu preciso olhar para mim, para o meu interior, e avaliar as escolhas que eu fiz, e não ficar procurando culpados. Não, eu estou aqui porque o meu marido brigou comigo e não quis continuar casado depois de 18 anos, veja bem. Ou eu estou aqui porque eu poderia estar bem melhor, mas, enfim, aconteceu aquela coisa, aquela situação. Não, eu estou aqui porque eu escolhi. Eu estou aqui porque, de um jeito ou de outro, os caminhos que eu caminhei me trouxeram até aqui. Então, às vezes, a gente fica olhando assim, olha só, fulana tá casada, tá bem, tá super bem com a família, um marido super parceirão, uma família bacana e tal. Ei,
que será que calçados e que percurso e que percalços, perrengues ela precisou enfrentar para estar vivendo agora, talvez um momento desses que eu considero bom, mas e quem sabe quantas outras coisas ela não está enfrentando nesse momento. Então, a Porque, gente na precisa... verdade, né, Yolanda, a gente nunca sabe quem as pessoas realmente são. Porque uma coisa é uma aparência, é um aparente, mas o interior da pessoa, às vezes, não fica visível por um determinismo de situações, as coisas, às vezes, ficam escondidas, né? Então, na verdade, só a pessoa sabe o que ela passa. É isso que eu quero dizer. Na verdade, só cada cada um sabe. pessoa, Por cada isso não se indivíduo tem a sua julga, trajetória. Uhum. por isso não se julga, não se tira, não se faz comentários, porque na verdade a gente não sabe o que passa realmente ali, E naquele sabe, ser. e sabe quando que a gente se dá conta disso? É quando a gente começa a fazer as comparações. Cara, não fica te comparando. Cada pessoa é única, por isso que diz indivíduo, única. Não tem outra de você no mundo todo, pode até ter alguém parecido. E às vezes já me aconteceu. Yolanda, olha só essa pessoa aqui, a tua cara, não sei o quê. Fui olhar, eu não achei nada parecido. Mas assim, não tem outro de você. Você é especial. Você recebeu esses ingredientes todos para poder fazer alguma coisa pelo outro. E Pelo quando outro. você faz pelo outro, você está fazendo por você. É Também. essa deixa assim que eu quero te trazer hoje, sabe? Semeie positividade, compartilhe com o mundo esses dons que você carrega aí dentro, porque todos nós temos coisas muito boas. Às vezes a gente fica acabrunhado e fica levando aquela vida mediana. Gente, ninguém está aqui para levar uma vida mais ou menos. É E isso aí, aí. e aí eu não estou falando de poder material, poder de compra. Sim, Eu sim. estou falando de pegar esses ingredientes, esses recursos e fazer uma boa de uma receita com eles, de bolo, e dividir esse bolo com quem está na tua volta. Seja gentil, elogia com sinceridade as pessoas, Com ou as coisas que certeza. você julgue que mereçam elogiar. Pratique o elogio, na verdade, porque quando você faz isso, as pessoas mudam também com você. Aponta o lado bom, incentive as pessoas a sonharem, e seja para as outras pessoas aquelas pessoas que você gostaria de ter na sua volta. Pessoas que vibrem com as tuas conquistas, pessoas que vibrem de te ver feliz. Isso é o mais importante, porque numa sociedade tão difícil, as pessoas têm dificuldade de ter felicidade com a felicidade dos outros, né? É Exato. impressionante. Por isso que a gente tem que ser e ter amigos que nos inspirem. A Exato. gente precisa procurar ser para as outras pessoas aquela pessoa, aquele amigo que incentiva a felicidade, que vai vibrar e ter e ser pessoas. A gente precisa aprender a ser também aquele tipo de gente que erra, cai o tombo, mas que sabe aprender com as falhas. Porque isso porque cada tombo que a gente enfrenta, cada vez que a gente levanta mais forte. E isso eu posso dizer para vocês. A Com Yolanda, certeza. que está aqui conversando com vocês hoje, é uma pessoa muito diferente daquela que lá na Itália, em 2015, descobriu um nódulo no seio esquerdo. Eu acho que essas coisas nos faz, qualquer uma delas nos faz ser seres melhores se a gente aprende realmente a lição. Porque as oportunidades que o próprio universo, como tu mesmo falou, dá, são várias. Às vezes são boas, às vezes não são tão boas, mas todas elas, de alguma forma, querem te ensinar alguma coisa nessa trajetória, né, Yolanda? Então, eu acho E que é aí essa. a gente se dá conta, e isso é muito interessante porque, assim como eu preciso escutar o outro, eu preciso escutar o meu corpo.
quantas coisas, ou quantas vezes eu já senti uma dor na coluna, ou, sei lá, uma enxaqueca insistente que não deixava eu trabalhar direito, ou qualquer sintoma, e não dei atenção. Então, assim, quando a gente fala de qualidade de vida, quando a gente fala de ter o cuidado com as coisas de rotina, de fazer... Quando eu deixo de prestar atenção no outro e começo a prestar atenção nesse meu interior, escutar o meu corpo, cuidar do meu corpo, eu vou me transformando, eu vou aprendendo a ouvir. E assim como eu escuto a mim e ao meu corpo, eu acabo escutando o outro também. Então, a gente, quando percebe essas características, esses predicados, esses atributos todos que a gente tem dentro da gente, e é aqui que está a verdadeira felicidade, a gente traz isso para fora e resgata toda uma humanidade quando a gente estende a mão para ajudar o próximo. E aí o que eu queria dizer para vocês é a lição que fica em termos de saúde, de cuidados, é uma coisa assim até chocante. Eu não sei até que ponto cada um de nós nessa live já ouviu falar sobre câncer de mama. Acho que toda mulher cuida, faz aquela mamografia anual e tal, a partir dos 40 anos. Mas um dado muito importante que o Instituto do Câncer, o INCA, traz para nós, e eu quero trazer para vocês, é que a cada hora morrem 2 mulheres ou 2 pessoas, porque homem também tem câncer de mama. A cada hora, 2 pessoas morrem no Brasil de câncer de mama. Em cada 100 casos, 1 é masculino. Então, às vezes, as pessoas não sabem ou não imaginam que o homem, porque não amamenta, não pode não ter câncer de mama. Ele tem sim. E o que eu quero trazer? Quando eu falo assim, escute o seu corpo, entenda. Bom, você faz certamente os exames periódicos, você vai no ginecologista, faz a mamografia e tudo mais, mas não só isso. Nós precisamos, a cada mês, fazer a investigação, o autoexame. E, gente, aí eu quero dizer para vocês, não é só no seio. Toda essa região, deixa eu levantar aqui, toda essa região aqui do tórax, as axilas e tal, até aqui embaixo, merecem atenção. Então, quero insistir com vocês que vocês fiquem fazendo o autoexame, depois aí escolham, sempre, o ideal é que seja sempre no mesmo dia do mês, entre o 3º e o 4º ciclo da menstruação, ou quem não menstrua mais, sempre naquele mesmo dia para ter um histórico. E aí investiga, faz a palpação, vai deslizando assim, com esses 3 dedos, né? Assim vai fazendo, sem levantar, vai sentindo toda a região, e embaixo das axilas também, toda a região vai apalpando, sem levantar, vai deslizando, para perceber. E qualquer sintoma, qualquer sinal, às vezes uma pele mais enrugada, algum líquido saindo do mamilo, ou algum caroço, algum nódulo, procure um médico. Não espera, sabe? A gente tem visto cada vez mais e mais meninas de 18, de 20, de 23, de 24 anos sendo surpreendidas com nódulos e tendo que enfrentar essa situação do câncer de mama. Então, não é só uma coisa que acomete as pessoas de mais idade. Eu, quando fui descobrir, eu tinha 48 anos. Mas é preciso prestar atenção. No geral, quando a gente fala assim de melhorar a qualidade de vida, de cuidar da alimentação e tal, eu quero trazer para vocês assim, quais são os principais fatores de risco do câncer de mama.
o sedentarismo, a alimentação, né, demasiada, errada, muita fritura, Sim. muita gordura e tal, muito produto industrializado. A gente sempre fala assim, descasque mais e desembale menos. A nuliparidade, ou seja, quem não teve filhos também tem propensão. Tem os fatores hereditários, tem o fator do sedentarismo, tem o fator da obesidade, tem o fator do alcoolismo. Então, são vários riscos do nosso cotidiano que a gente às vezes não percebe. Sim. E a gente mesmo está se sabotando. Sim. E aí a questão das escolhas, né? Como eu quero gastar aqueles 86.400 segundos? A Sônia até botou aqui, Deus dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível, amando, sendo amigo, sendo irmão, sendo gentil, sendo anjo, sendo família, sendo generoso, fazendo amizades, apaixonando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Assim vou vivendo, segundo após segundo. Olha que lindo isso, né? Olha só, maravilhoso. Esse é o resumo da coisa. É o resumo da coisa, sabe? Porque às vezes a gente acaba se decepcionando com algum tombo, com alguma perda, especialmente quando às vezes é uma perda familiar ou uma perda material muito importante e tal. A gente fica se vitimizando e parece que entra num poço que não sai mais. E sabe qual é o legal? Mas sabe que eu acho maravilhoso. Quero ensinar para vocês um segredo. Quando você está lá no fundo do poço, que não enxerga uma saída para nenhum lado, a nossa única alternativa, gente, é olhar para cima. Lá em cima tem uma força muito grande, muito importante do universo, e é lá que a gente encontra a força que a gente precisa, a fé, a coragem de ter esperança para dar o próximo passo e dar um passo de cada vez. Olhar para cima. Sai desse marasmo, deixa de olhar para os lados, que às vezes não é para o lado, é para cima. E valorizar o que você tem, não o que você perdeu. Ah, eu perdi o meu apartamento, foi retomado porque eu não consegui fazer o pagamento e tal e tal. Oh, mas eu ainda tenho condição de morar de aluguel. Ah, mas o meu carro, não sei o que. Mas hoje em dia tu nem precisa de carro, tu mora numa cidade bem abastecida de transporte público. Então, às vezes, a gente se apega em coisas. Ah, mas eu tinha isso e era tão legal, mas tu não tem mais. Então, aceita. É sabe difícil, mas a gente tem que aceitar. Eu acho que uma das questões que quando a gente vai envelhecendo, não sei, pelo menos eu vou achar, é o que eu penso, a saúde é uma das coisas que mais tu fica, tu vai sentindo. Usar o óculos, para mim, foi um grande dilema. Eu nunca precisei de óculos. Então, quando eu utilizei o óculos, para mim foi um baque. Foi o meu maior baque assim, da vida. Foi, meu Deus, eu tenho que usar óculos para ler. Foi muito. Mas sabe que é uma bênção, né? Porque eles escondem as rugas, gente. Vocês que não usam, se eu fosse vocês, mandava até fazer um 100 grau 0, só para poder esconder e disfarçar as rugas. É ótimo. Olha eu aqui, ó. Percebe? Então, tu sempre tem a possibilidade de buscar o lado bom da coisa. E esse é um exercício positivíssimo para a gente, todos os dias. Procurar olhar o lado cor-de-rosa de tudo mais, sabe? É muito legal. A outra situação, assim, que foi uma grande lição para mim nessa luta toda do câncer e tal, é não fugir. Sim. É isso que a minha amiga me disse. Cara, Yolanda, se isso está vindo para você, é porque você pode enfrentar. Você vai conseguir descobrir aí dentro de você a forma de lidar com isso. Você tem muita força. Então, assim, não fuja. Enfrente. Os maiores corajosos não são aqueles que não têm medo nenhum.
são aqueles que, apesar do medo, seguem o caminho, não desistem de ir atrás dos sonhos e vão enfrentando uma dificuldade de cada vez. Porque, Yolanda, medo todo mundo tem do novo, do diferente, da trajetória diferente que tu vai fazer. Só que tu tem que ter uma coisa maior que o medo, que é a coragem. A coragem é algo realmente muito grande para enfrentar qualquer situação, né? Qualquer situação. Exatamente. A Maria Terezinha está colocando, aceita que dói menos. Verdade, verdade. Sabe por quê? A gente sofre enquanto a gente está lutando com aquilo e não aceitando aquilo que está acontecendo. Na medida que você aceita, começa a cura. Começa, na verdade, o aprendizado. E aí você vai descobrindo coisas que antes você nem sabia que existiam aí dentro de você. É mágico, gente. Viver é muito mágico. Claro que nem todos os dias, esta que vos fala, pratica isso o tempo todo, isso é normal. Somos seres humanos e tal. Mas isso é que nem musculação. Você vai na academia, primeiro você começa fazendo com aquele pezinho leve, daqui a pouco usa um peso maior, daqui a pouco você já tá, tipo, né, porradinha, né, toda dura e tal. É a mesma coisa. Você um dia começa, toma uma pequena decisão, lida com aquele problema, outro dia você teve um outro problema, você também enfrenta e lida com esse problema, e daqui a pouco isso passa a ser automático. Sim. E quando você faz exatamente como ela escreveu, quando você aceita e lida com isso de frente, não tem ruim. Aí sim que a vida passa a ser cor-de-rosa, sabe? Sim, porque tu teve a coragem de tomar conta da tua vida. Eu acho que muitas vezes a gente tem que ter essa coragem, né? De, esse momento é meu, eu vou tomar conta disso, isso eu tenho que superar, eu tenho que aceitar. E também a questão da espiritualidade. Eu andei, quando eu era mais nova, eu fiz parte do curso de liderança juvenil cristã e tal, não sei quantos mais aqui já talvez tenham ouvido falar do tal do CLJ, que para mim foi muito bom. Mas depois as coisas da rotina, da vida, me afastaram um pouco dessa situação de espiritualidade, de igreja e tudo mais. E com o advento esse do câncer, eu também resgatei isso na minha vida. Ai, que bacana, bacana. E eu não sei se você tem religião. Se você tem, dedique-se a ela. E se você não tem, encontra uma outra forma de tornar a tua existência significativa, de ser solidário, de ajudar as pessoas que precisam cuidar do seu lado espiritual. A gente estar ali, ser exemplo, é uma ótima maneira de se manter fortalecido e de fortalecer a nossa própria fé. A coragem brota daí, de você acreditar cegamente que você vai conseguir. E aí você consegue. Sou prova viva. É como diz, pega na mão de Deus e vai. Eu não sei o que dizer. Pega na mão de Deus e vai. É o que às vezes resta. É pegar na mão de Deus, né? Assim, e vai. E vai o que tem que fazer, porque às vezes é o que tem. Mas olha só, Yolanda, olha, já estamos quase a 1 hora. E eu queria que tu falasse mais do Imama. Como é que, por exemplo, as nossas associadas, ou quem está assistindo, ou posteriormente quem vier assistir, pode se engajar na questão do Imama, né? Afinal de contas, é um instituto com um trabalho belíssimo, que, pelo jeito, ajuda milhares de pessoas, já ajudou milhares, e ainda deve ajudar muitas pessoas, né? Sim, existem várias ações. Eu depois vou colocar aqui no chat o endereço, o contato e tudo mais. Aliás, acho que já vou até botar agora. Eu queria, de verdade, trazer o Imama para perto de vocês. Abrir a porta do Imama e, se vocês quiserem, queria seu canal, posso organizar e tal, palestras com o pessoal do Imama, porque a gente faz
várias ações, desde pagamento de exames de mamografia para quem não tem condição, desde defender algumas vezes o atendimento, porque existem leis que a gente já conquistou, do tipo, toda mulher tem direito a ter acesso ao tratamento com, no máximo, 60 dias após receber o diagnóstico do câncer de mama. Então, não tem essa coisa de esperar 6 meses, 1 ano, que nem às vezes acontece nos atendimentos públicos. Não, você tem direito de, no máximo 60 dias depois de ter recebido o diagnóstico, já ter acesso ao teu tratamento. E às vezes a gente precisa entrar com alguma petição, nós temos apoio jurídico, fazemos diversas palestras a empresas, a entidades virtuais e presenciais, chamando atenção e ensinando um pouco mais sobre como lidar, ou como prevenir, que na verdade a gente entende que quanto mais a gente conseguir disseminar o conhecimento da importância da prevenção e do diagnóstico precoce, mais vidas a gente vai conseguir salvar. Porque, assim, para vocês terem uma ideia, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas a cada milímetro a mais no nódulo é menos 1% na chance de cura. Então, pensa que quanto mais cedo a gente conseguir identificar, diagnosticar e ter acesso ao tratamento, maiores serão as chances de curar isso. E tem cura. As ações do IMAMA são lindas, a gente faz em escolas, a gente faz em empresas. Neste sábado, já quero convidar, vai ter a corrida rosa lá na orla do gasômetro, na usina do gasômetro, às 8 horas, a largada às 8h30 de 5 quilômetros e às 9h30 dos 3 quilômetros. Mas queria convidar que todos pudessem estar lá ou levar a família e tal, para poder ajudar. Apoiar e ajudar. Apoiar e comprar uma camiseta, porque todas essas situações tornam e sustentam a organização dos eventos que a gente faz. Antes, a gente fazia muito mais jantares, tinha o jantar dos chefes, feijoadas, encontros assim, que a gente tinha a geração de receita para sustentar essas atividades, essas ações. Então, hoje a gente está, assim, precisando de todo o apoio. E o convite que eu quero fazer é, todo esse trabalho que nós fazemos, ele é voluntário. Então, você vai procurar o IMAMA comigo, ou direto, tem ali o endereço, telefone, e-mail. Nós precisamos de mais braços para poder salvar e levar informação para muito mais pessoas, para muito mais mulheres e homens, no sentido, assim, de expandir essa rede do bem. Então, vem com a gente, você vai receber um atendimento, nós temos as reuniões de acolhimento de novos voluntários, e aí você vai se identificar com a atividade que mais você tem afinidade. Se é a separação da tampinha, se é a elaboração de material institucional, se é palestra, se é acompanhamento de pacientes em exames, enfim. Em algum momento você vai identificar a melhor maneira de você colaborar. E nós precisamos de toda ajuda. Então fica aí, ó. A Maria Terezinha já está dizendo, agenda para o ano que vem, mais uma palestra com nós no encontro delas. Quer dizer, já te querem, se nós fizer ao vivo aqui, já querem que a gente agende. Olha, e ela falou aqui, ó, são sábias palavras. A Maria Terezinha a gente conhece, ela é toda atleta, então provavelmente eu acho que se ela puder, ela vai aí participar dessa corrida. Sabe o que é muito engraçado, Márcia? Quando a gente começa a se envolver nessa coisa solidária, nessa coisa de ajuda, sem interesse nenhum. Por que você está ajudando, Yolanda? Porque eu posso. Sabe, não estou esperando nada em troca, mas eu posso dedicar um pouco do meu tempo para ajudar
as outras pessoas. Então, quando você acaba fazendo isso, você vai encontrando outras pessoas que pensam como você, que são positivas, que veem as coisas de uma outra forma, e parece que assim você se sente muito mais poderosa, muito mais Eu acredito. envolvida, muito mais amada. E quem não gosta de se sentir assim? Oh, toda a vida. Quanto Todo mais, mundo. quanto mais eu me sinto amada, mais amor eu posso dar. Exato, exato. Ai, mas Yolanda, assim, ó, eu acho que todo mundo amou, porque realmente foi um bate, quase foi um papo. Tu, coitadinha, tu ficou falando, não dava nem para interromper, porque é tão bom de te escutar. Foi maravilhoso. Agradeço de Obrigada. coração a tua participação aqui no nosso encontro delas. Olha que a Maria Terezinha, queridona, né? Aí ela também diz, amei, não, porque realmente é apaixonante te escutar. Nossa, a gente fica assim, que lição de vida, que bacana, que alto astral e que mensagem boa tu está passando para a gente, sabe? Eu acho Eu que é disso que a queria, gente está precisando agora, sabe? A gente está é, precisando disso. eu queria terminar, talvez, não sei se a gente vai terminar, se tem alguma pergunta, mas eu queria terminar usando uma citação do Charles de Gaulle, que eu gosto muito. Ele dizia assim: o voo até a Lua não é tão longe quanto as distâncias que devemos percorrer para dentro de nós mesmos. Então, isso, assim, às vezes me faz pensar, sabe aquela coisa assim, pensar com os seus próprios botões? É mais ou menos isso. Gente, levante o tapete e olhe tudo aquilo que você escondeu lá embaixo, enfrenta isso e limpa esse ambiente, porque é ali que começa a transformação de verdade na vida da gente, sabe? Fazendo essa faxina interior. Perfeito. E não é fácil, porque às Oh, vezes a gente não gosta de olhar para as nossas encrencas, não. para os nossos, né, guardados, vamos dizer assim. Tem mágoa, tem raiva, tem tristeza, tem decepções, tem uma infinidade de coisas ali. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer é pegar uma vassourinha e ir limpando um pouco de cada vez. Aí, sabe aquilo que eu falei de se juntar com os amigos que te fazem a diferença? Tenho uma coleção de amigos. Não, tem gente que tem só 5 mãos. Eu tenho uma coleção mesmo. Isso foi uma outra grande amiga que me disse, Yolanda, você precisa perdoar. Ai, mas eu não consigo, porque tudo vem acontecendo. Você precisa perdoar. Aí, como é que eu faço, né? Depois de tanto ela me insistir nessa situação, eu digo, tá, mas e como que faz? Assim como você está escovando os dentes todo dia de manhã, se olhando para o espelho, olha para você e se perdoa pelas escolhas, sabe aquilo de você assumir a responsabilidade? Às vezes você vai ter que assumir, mas você gostou muito do que você escolheu. Então, Uhum. se perdoa e perdoa o fulano. E diz, de primeiro vai ser uma coisa mecânica, você nem, sabe, vai estar falando e vai ser uma coisa oca, não vai reverberar e não é uma coisa do coração. Ah, eu perdoo o fulano, eu perdoo o ciclano, aquilo lá eu estou me perdoando por ter feito. Faz. Daqui a pouco, isso vai sendo incorporado na tua vida e os ganhos são excepcionais. Excepcionais. E serão teus. Com certeza. E a gente está aqui para isso. Olha só, o pessoal tá. A Lud, ela é de Santa Maria, ela disse que se atrasou, mas dá para rever, viu, Lud? A Keila aqui está dizendo obrigado por passar a sua experiência, né? A Sônia Galli é a nossa intelectual aqui, então ela está Ai, que bom, é essa frase mesmo. essa daí. O voo até a Lua não é tão longe, as distâncias maiores que deve percorrer estão dentro de nós mesmos. E ele tem razão.
Yolanda, um grande beijo no coração. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com vocês e podem me chamar sempre que vocês precisarem. Ó, e fico à disposição para levar vocês. A gente pode organizar isso, Márcia, para poder levar vocês para fazerem parte do time de voluntárias. Vamos lá, todo mundo fazer o bem. Vocês vão amar. Vamos lá. Com certeza. Gente, um beijo no coração de todos. Fiquem bem, se cuidem, tá? E tá aí o recado da Yolanda, tá bom? Grande beijo para todos. Beijão.